So today we speak about the gift of discernment of spirits. E hoje vamos falar sobre o dom de discernimento de espíritos. And I'm looking already forward to next Sunday when we speak about the gift of prophecy. E eu já estou com os olhos na próxima semana vamos falar sobre o dom da profecia. And I would just want to share what the Bible says about these gifts. E eu quero compartilhar aquilo que a Bíblia diz a respeito destes dons. But today we look to the gift of the discernment of spirits. E hoje vamos olhar para o dom de discernimento de espíritos. The gift of discernment of spirits is a gift for born-again Christians, believers. E este dom é para os novos convertidos, os novos cristãos. It is about a spirit-worked distinction between anti-godly, godly or human forces and influences. E esta é uma atividade, um discernimento entre aquilo que é de Deus, de divino, e aquilo que é de anticristo, ou anti-espíritos, ou espíritos maus. And I believe that for many years, many churches did not really look into this gift. E eu creio que durante muitos anos as igrejas não olhavam com detalhe a este dom. And if I would go into a church and ask, do you have people with this gift? They say, what do you want? E se eu frequentasse alguma igreja ou visitasse alguma igreja e perguntasse se tem alguém com este dom, eles diziam, o que é isso? But I believe in the time there is so many wrong teachings. E eu creio num tempo onde há tantos falsos ensinamentos But there are so many e insecurities. com tantas inseguranças, There's so much deception. muitas decepções. We need to be aware that there is a gift that can help us and also the church. E temos de estar conscientes que há um dom que nos pode ajudar a nós e à igreja. So the gift of the Spirit we find in 1 Corinthians 12, 4-11. E o dom do discernimento de espíritos encontramos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 11. But today I just want to read the parts that are written there concerning this gift. It's the beginning where there are different kind of gifts, but the same Spirit distributes them. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. In verse 7, now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. I'm jumping to verse 10, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits. E o versículo 10, e a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os Espíritos. And then I jump to verse 11, all these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one, just as He determines. E no versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. So we need to understand what is this gift about. Precisamos entender o que é que significa este dom. It is a look into the invisible world. É um vislumbre do mundo invisível. To diversify what is good and what is bad. E para discernir o que é bom e o que é mau. Especially to diversify people with their words and deeds on if the words and deeds are true and from what spirit does the message, the information or the deed come from. E é para discernir aquilo que é relatado pela pessoa, se as suas palavras e as suas ações são boas ou não. So, but what kind of spirits do we have? E de que espírito é que nós temos? What kind of spirits do we have? The Holy Spirit, yeah, it's a good spirit. What else? A discerning spirit? Yeah, that's the gift, yes. So? Demons, yes. What else? Okay, I help a little bit. The human spirit. It starts with us. Romans 8:16 says, if you want you can look it up, but it's just a short verse. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. So we have an own spirit. Portanto, vamos falar sobre Romanos 8, versículo 16, que diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. So if someone is not acting out of the Spirit of God, he can act out of his own spirit. Portanto, se alguém não está agindo de acordo com o Espírito de Deus, pode estar agindo segundo o seu Espírito. We also have a very interesting spirit because it feels like there is not a person or a demon behind it. It's called the spirit of the time. Portanto, até pode ser um pouco estranho porque não está diretamente sob a ação de um demónio, mas chama-se o Espírito do tempo. You know, all people do it
And so it's impacting also our time and our churches. Portanto, toda a gente vive ou é agida a isto porque tem um impacto direto sobre a igreja e a nossa vida. So there's also a spirit of time probably impacted by the dark spirit. Portanto, supostamente ou provavelmente o espírito do tempo foi impactado pelos espíritos negativos ou maus, ou Because obscuros. of the spirit of time, most of us using social media, E se calhar por causa disto, muitos de nós que usamos as redes sociais, which is not always the best for us. que não é se calhar o melhor para nós. Then we have also godly spirits like angels. Então temos espíritos divinos ou angelicais, que são os anjos. In Hebrew 1:14 it says, "Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation?" Em Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação? So the Bible mentions that angels are ministering spirits. E a Bíblia então mostra que os anjos são espíritos ministradores. And as you mentioned before, we have the Holy Spirit. E como vocês disseram há pouco, nós temos o Espírito Santo. And when we look into a world of religions and hundreds of spirits and gods, I really like what we sang today. There's only one Holy Spirit. E no mundo em que nós temos tantos espíritos e tantas coisas, foi bom ver o que nós cantamos há pouco. Há um só That makes Espírito. it so easy for us because we don't have to, which one was this? Which spirit was this? E isso nos torna a vida muito fácil porque não temos de estar preocupados qual é o Espírito. Não, há um Espírito. God did not leave us a spiritual chaos. Deus não nos deixou num caos de espírito ou espiritual. And then we talked already, you mentioned already, we have demonic spirits, E vocês há pouco mencionaram, nós temos espíritos demoníacos, evil spirits. espíritos maus. And the Bible mentions different kind of them already. E a Bíblia faz referência a alguns deles. Ephesians 6:12. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra os espirituais da maldade nos lugares celestiais. That's the reason why we answer on this struggle with the right two things, with prayer and worship. E é por isso que nós temos que, nesta dimensão, precisamos de lutar através da oração e através da adoração. And from these spirits we have like impure spirits in Matthew 10:1. E temos espíritos imundos, que está em Mateus, capítulo 10, versículo 1. Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and illness. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Then we have different kind of spirit mentioned, the deceiving spirit in 1 Timothy 4:1. E temos espíritos defraudadores, está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. And this deceiving spirit, we can see them behind Islam. E esses espíritos enganadores podemos ver atrás do Islão. The devil always likes to do it this way. He takes out of the truth E o diabo gosta de fazer isto. Ele toma sempre algo a partir da verdade and turns around little things. e torce um pouco as coisas. So you have a book like the Bible, Então tens um livro como a Bíblia and the name of Jesus is in there, e Jesus está lá, but only as a prophet. mas só como um profeta. It's typical. So the deceiving spirits, that's the problem because they look really pretty like good spirits. E os espíritos enganadores, isto é o problema, é que eles até parecem até bons espíritos. Then we have the lying spirits. E depois temos aqui a mentira, o espírito da mentira. In 1 Kings 22, 21 to 23, No livro de 1 de Reis, capítulo 22, versículo 21 a 23. Old Testament, so... É o Antigo Testamento. Now therefore behold, the Lord has put a lying spirit in the mouth of all these your prophets. The Lord has declared disaster for you. Ooh.
E então sim, o Espírito se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor disse, com quê? So there was a punishment coming by God, and so... Oh, sorry? Did you read on? Sorry. No, only till here. So there was a punishment coming by God, and God allowed the lying spirits to come to the prophets. E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse, tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, és que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou mal contra ti. So we have evil spirits, impure spirits, deceiving spirits, lying spirits. It's very interesting that some of them have like different roles. Temos espíritos maus, espíritos enganadores, espíritos imundos e espíritos de mentira. But we have only like three good sources Mas temos apenas 3 boas fontes for information from God. de informação acerca de Deus. It's by the Holy Spirit, É através do Espírito Santo, by angels, através dos anjos and by God Himself or Jesus, which is one person. e diretamente a partir de Jesus, de Deus. And all the other information comes from other spirits. E todo o resto da informação vem de outros espíritos. So people can speak, even pastors can speak out of a human spirit. Então até pastores podem falar a partir do espírito humano, They can be impacted by demonic spirits, and some of them even probably don't know. que pode ser fortemente impactado através de espíritos demoníacos, e alguns se calhar provavelmente nem sabem, But that's possible. mas isso é possível. And so what to do? E então o que é que vamos fazer? So we need to be aware that there are different spirits, Precisamos estar cientes que há espíritos diferentes, and it's our task to test them e é a nossa tarefa testá-los. and to test the information that we receive. E testar, provar a informação que nós recebemos. In 1 John 4 verse 1, No Evangelho 1 de João, capítulo 4, versículo 1, in 1 John 4 verse 1, it says, 1 de João 4, 1 diz: Dear friends, do not believe every spirit, Amados, não criais a todo o Espírito, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. So, who's responsible to test it? Então, quem é responsável por testá-los? Who's responsible to test me? Quem é responsável por testar a mim? You are responsible. Tu, Test me. para testar. Yes. And so there are many false prophets. Então existem muitos falsos And next profetas. week we will speak about prophecy. So there must be some good one as well. Então, para a semana vamos falar sobre profecia, portanto, há bons sim. So the first point to enter in this gift of discernment has something to do to use our brain. Então, o primeiro ponto, ou ponto de partida para este tema do discernimento de espíritos é usar o nosso cérebro. Because not everybody from us has a special gift for the discernment of spirit. Porque nem todos têm o dom de discernimento de espíritos. And we need to be aware of that. E precisamos estar cientes sobre isto. It's a special gift for some people, É um dom para algumas pessoas and some others they don't have it. e outros não a vão ter. But what everybody can do in the room Mas o que todos nós podemos fazer is we can use our brain, é podemos usar o nosso cérebro, and the Bible helps us with this. e a Bíblia nos ajuda com isto. In 1 Corinthians 14:20 it says, Em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 20, Brothers and sisters, stop thinking like children. In regard to the evil, be infants, but in your thinking, be adults. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. It starts when we check information, we ask ourselves, why is he doing that? For what reason? Why? What is it about? It's not about only the word that someone speaks. It's about only what kind of organization is this? Where do they come from? What do they want? E este processo é assim de forma, não é apenas ouvir o que ele está a ser dito, mas é analisar e perceber em que contexto é que aquilo vem, o que é que ele quer dizer com isto, qual é a sua motivação. Yes, so if there's an organization that tries to
take you out of a church and bring you in another church, this is not the Spirit of God. Então, se existe outra organização que tenta tirar de uma igreja para te colocar noutra igreja, isto não vem de In the Deus. Spirit of God, there's unity between churches and people. No Espírito de Deus existe unidade entre as So there igrejas e as there are pessoas. many things where we can understand where does something come from. Então há várias fontes ou formas de nós aferirmos de que fonte é que vem isto, se é de Deus ou não. In Acts 17:11, Em Atos, capítulo 17, versículo 11, in Acts 17:11 it says, em Atos 17, 11, "Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scripture every day to see if what Paul said was true." E estes foram mais nobres do que os outros que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas que Paulo falava era mesmo assim. So the Bible itself says, yes, they were really good because they tested the scriptures every day on what Paul said and if it was true. E era isto que eles faziam, examinar cada dia aquilo que Paulo estava dizendo era verdade. That's a nice thing. The Bible encourages us to test. Então, isto é uma coisa boa, a Bíblia nos encoraja a testarmos. And this is not my job. Isso não é a minha tarefa. Here in this church, it's your job. Aqui na igreja, isso é a tua tarefa. Can this be true? Será que isto pode Where ser does it say in the verdade? Bible? This is new for me. Isto é novo para mim, onde é que isto diz na Bíblia? So we can use our brain and the Word of God Nós estamos a usar a nossa mente e a palavra de Deus to test things. para testar as coisas. And I give you some test criteria, for example. E eu vou-vos dar aqui um critério. Is Jesus the center of the life of the church? Será que Jesus é o centro da vida da igreja? Is it only about triumph, victory, prosperity? Or does suffering for a holy lifestyle belong to the teaching? O que é falado ou ensinado é só sobre prosperidade e boa vida e alegria, ou então também sofrimento? And I want to remind us that I think 11 of the 12 disciples, they were killed. E eu quero só recordar que provavelmente, se calhar, 11 dos 12 apóstolos foram mortos. So as soon as we go enter the world and do good things in the will of God, there will come resistance. E então, recordar que quando nós vamos ao mundo e fazemos a boa obra de Deus, vamos encontrar resistência. And if you're a church that is always teaching sugar, something must be wrong. E se tu fazes parte de uma igreja que só ensina coisas boas e doces, então algo está errado. The next point is everything for the best for the church and for building up the kingdom of God? Então, o próximo critério é: será que tudo aquilo que é ensinado é para uso pessoal ou é para a igreja, para o reino dos céus, o reino de Deus? Or is it about to entertain you and that you have a nice cool Sunday and a nice fellowship and then you go home again? Ou será que é só, tive um bom domingo, é entretenimento e depois, tudo bem, depois vou para casa? But you're not challenged spiritually Mas não és desafiado and espiritualmente, there's no growth. então não há crescimento. The next thing is, what are the long-term fruits? E o outro critério é quais são os frutos a longo prazo. Today we are all a little bit impatient. Hoje, se calhar, está tudo impaciente. We have fast food, fast internet, fast information. Tudo é muito consumido de forma muito rápida e descartável. But God is working differently. Mas Deus trabalha de forma diferente. 2,000 years ago, he started with a little baby and 12 disciples Jesus started with. Há 2.000 anos atrás, ele começou com um pequeno bebê e Jesus começou com 12 apóstolos. God has a lot of patience with us. Deus é muito paciente conosco. So we should not focus on short-term fruits, but really on long-term fruits. What is going on? Nós devemos nos focar não em coisas a curto prazo, mas a longo prazo, frutos a longo prazo. And this is also important because you will not find out if a church is good or bad if you're there normally for 1 or 2 times. E de certeza que tu não vais conseguir perceber se a igreja, os padrões da igreja, se vais lá somente 1 ou 2 vezes. I mean, if you see the other criteria is already not fulfilled, yeah, you maybe should go again. Se tu vês que os outros critérios que falei há pouco não estão lá, se calhar não vale a pena ir lá. But God really encourages us to look on fruits. Mas Deus nos encoraja a olharmos detalhadamente sobre os frutos.
Romans 16, 17 to 18. Em Romanos, capítulo 16, versículo 17 a 18. Romans 16, 17 to 18. Romanos 16, 17 a 18. I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them, for such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites. By smooth talk and flattery, they deceive the mind of naive people. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos simples. And now we come to so this is pretty clear itself, so we need to be careful. Isto é bastante claro, precisamos de ser cautelosos, We need to test, precisamos de testar, but there is one problem, mas há aqui um problema. and the problem is that we cannot trust our eyes and our emotions alone. Mas é que nós não podemos confiar somente nos nossos sentidos, nossas emoções. In 2 Corinthians 11, 13 to 15, É em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. 2 Corinthians 11, 13 to 15, 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. it says, "For such people are false prophets, deceitful workers, masquerading as apostles of Christ, and no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. It is not surprising then if his servants also masquerade as servants of righteousness. Their end will be what their actions deserve." Porque tais são falsos profetas, apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não vos espantais, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. And I have learned over the last years E eu tenho aprendido ao longo dos últimos anos that there can come people in the church que pode haver pessoas na igreja and they behave like the best Christians, any from all. e podem se comportar como os melhores cristãos, They even come to the prayer meetings, vêm às reuniões de oração, but they do not have the right spirit. mas não têm o espírito correto. And they want to be destructive to the church. E acabam por ser destrutivos para a igreja. And that's a problem because they look so perfect. E isto é um problema porque eles aparentam ser perfeitos. Satan really has learned that people can show, that they can really show up as perfect Christians. Satanás sabe que as pessoas às vezes se podem aparentar e se apresentar como os perfeitos cristãos. And it's so difficult to see, is everything right with the person or not? E é muito difícil nós podermos discernir realmente a ver se está tudo bem na pessoa ou não. So we cannot trust our eyes and emotions anymore. Então nós não podemos confiar naquilo que vemos, aos sentidos e as emoções. I quickly run through 2 Thessalonians 9. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. He coming out of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve the lie. It's about also the Antichrist. Portanto, diz a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. So he copies the miracles of God and shows powers through signs and wonders. Portanto, ele copia o poder de Deus e apresenta-se com sinais e maravilhas. And I love signs and wonders. E eu amo os sinais e And maravilhas. if they look good and people get healed, why can't it be from God? E então, se as pessoas são curadas, por que isso não pode ser de Deus? So it's so tempting to follow the wrong spirit. E é tão tentador seguir o espírito enganador, o espírito errado. And in Matthew 24:24, E é em Mateus, capítulo 24, versículo 24. for false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. So who
needs to be deceived? E quem então será enganado? The Gentiles? Os gentios? No, the Christians. Não, os cristãos. So there's really coming false prophets, false messiahs, and they do what we like to see. Então virão os falsos cristos, os falsos profetas, e eles farão coisas que nós gostamos, But who can be deceived? mas quem poderá ser enganado? Only the people of truth. Somente os da verdade. Because we were on the right way, Porque estávamos no caminho and then correto we follow an evil spirit. e seguimos um espírito mau. So we need to be aware of these things. Então precisamos estar cientes destas coisas. The end time manipulation is perfect. A manipulação do tempo do fim dos tempos é perfeita. And AI is contributing to that. E a inteligência artificial está a contribuir para isso. But we should not fear. Mas não devemos temer, We should use our brain devemos usar nossa mente, o entendimento and the Word of God. e a palavra de Deus. In Matthew 7:15-23, No livro no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 23, I just want to pick out verse 16. o versículo 16, But by their fruit you will recognize them, pelos seus frutos os conhecerás, the false prophets. os falsos profetas. And in verse 20, by their fruit you will recognize them. E no versículo 20 diz, portanto, pelos seus frutos os conhecerás. Not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. So there will be people that think they are Christians. Então haverá pessoas que pensam que são cristãos, They're not. mas não são. They behave like Christians. Comportam-se como cristãos, They even do the deeds that Christians do sometimes. até fazem as obras dos cristãos, But there's a wrong spirit behind. mas há um espírito errado por trás. So even people that perform miracles can be evildoers. Então, até aqueles que fazem milagres até podem ser obreiros do mal. I believe that the name of Jesus is so strong that even people that do not believe can cast out demons when they use the name of Jesus. Eu creio que o nome de Jesus é tão poderoso que pessoas que não são cristãos até podem expulsar demónios se usarem o nome de Jesus. But here it says, by their fruit you will recognize them. Mas aqui diz que pelos frutos os conhecerás. In 1 Timothy 4 verse 1, Em 1 de Timóteo 4:1, it's a lot of Bible verses today, I'm sorry. há muitos versículos hoje, eu peço The desculpa. Spirit clearly says that in later times some will abandon, what means give up, the faith and following deceiving spirits and things taught by demons. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Because there's a question, some people say one time saved, always saved. Porque há uma questão que muitos dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. But here it says some will give up the true faith and following deceiving spirits. Mas aqui diz que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. And I believe we are in this time E eu creio que nós estamos neste tempo, because the pressure is rising on our shoulders. porque a pressão se amontoa sobre os nossos ombros. On one hand, we do not want to lose our job. Por um lado, nós não queremos perder o nosso trabalho, We want to have a nice salary, a nice house, and a nice holiday. queremos ter um bom ordenado, uma boa casa, boas férias. On the other hand, our boss is asking us to lie into these things, and E por outro lado, o nosso patrão nos pede para mentir e fazer so coisas. Christians come into pressure in these last days. Então os cristãos estão sob muita pressão nestes And últimos maybe it's better tempos. to just go to another church E se calhar então é mais fácil ir a outra igreja, where they do not teach about sin anymore onde já não pregam mais sobre o pecado. and give up a little bit on this holy lifestyle. E se calhar abrandar um pouco nesta coisa de uma vida santa. But I don't look on this only very negative. Mas eu não vejo isto só do ponto de vista negativo. I see a real need from Christians in the life of Christianity Eu vejo uma real necessidade na vida do cristianismo, because they need help. They are really under pressure. porque estão realmente sob pressão.
Is it worth to give up my career only that I do not lie and that I am faithful? Será que devo continuar e permanecer fiel ou não mentir e deixar a minha carreira? Or do we just better check the teachings so we can sleep better? Ou será que eu devo, para dormir melhor, ouvir apenas algumas boas mensagens? Go to a once saved, always saved church, Ir a uma igreja que diz, o lema é uma vez salvo, salvo para sempre. or an easy grace church. Ou então uma igreja da graça fácil. So the things we taught about this is what all of us can do Mas tudo isto que nós falamos são coisas que nós podemos fazer, to test and to check. testar e aferir, But there's also a spiritual gift. mas há também o dom espiritual. And Jesus is using it in Matthew 16:22 to 23. E Jesus está usando este dom no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 22 a 23. Matthew 16:22, 23. Mateus 16, versículo 22 a 23. And Peter took Jesus aside and began to rebuke him. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Diz, Never, Lord, he said, this shall never happen to you, when Jesus was speaking about his death. quando Jesus estava a falar sobre a sua morte, ele estava a dizer, Senhor, tem compaixão de ti, e de modo nenhum te acontecerá isso. And Jesus turned and said to Peter, E, porém, voltando Jesus, disse a Pedro, so this was not a man from the street. isto não era um homem da rua, This was Peter. isto era Pedro. And Peter, he wanted the best for his friend Jesus and his Lord. E Pedro queria o melhor para o seu amigo Jesus e Senhor. And he said, this shall never happen to you. E disse, isso de modo nenhum te acontecerá. But Jesus saw this did not come out of a human spirit only. Mas Jesus viu que isto não veio somente de um espírito humano. Jesus saw this was from another spiritual source. Jesus viu que a fonte provinha de uma outra fonte espiritual. And he said to Peter, E ele disse a Pedro, get behind Satan. para trás de mim, Satanás. Get behind me, Satan. Para trás de mim, Satanás. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas somente as que são dos homens. So he saw something really evil behind this nice idea that Jesus do not have to suffer. E ele viu algo Does not have muito to mal suffer. por trás desta ideia, somente que Jesus não deveria de sofrer. So even Peter was used by the human and by the spirit of Satan. E então, Pedro... Sorry, can you speak? Jesus, even Peter was used by an evil spirit. E até Pedro foi tomado por um espírito negativo. And Jesus Wow. instantly used his spiritual gift and recognized this was just not like, oh, I hope you never die. E Jesus percebeu que isto não era simplesmente algo de, tu não deves morrer. This was not just a good idea. Isto não era somente uma It had boa a ideia. spiritual source and it should impact the life of Jesus. Isto provinha de uma fonte espiritual e iria ter impacto sobre a vida de Jesus. I give you my personal experiences. Eu vou-vos dar só a minha experiência pessoal. If you would ask me which of the gifts I have the most, Se vocês me perguntar qual é dos dons aquele que eu tenho mais, I would say the gift of the discernment of spirits is pretty strong eu in my life. diria que na minha vida é muito forte o dom de discernimento de espíritos. And I can clearly share that this is not a blessing only, E eu posso compartilhar que isto não é somente uma bênção, but also great pain. mas também de grande sofrimento. And my mother, she had the gift as well. E a minha mãe também tinha este dom. Give you just one example, our pastor's son Eu in the church where I was growing up, vou-vos dar um exemplo só. O filho do pastor da igreja onde eu cresci, he was very gifted in playing piano, ele tinha muito talento, é muito talentoso no tocar o piano. and he was leading the worship in youth. Ele liderava a música nos jovens. I went there every Friday, Eu ia lá todas as sextas and I said to my mom, e disse à minha mãe, he's not a believer. ele não é um crente. And so for me it was hard to worship God when I saw someone in front just doing it out of another inspiration. E para mim era muito difícil louvar a Deus quando eu estava perante alguém que não tinha essa So the inspiração. other people, they did not care, they just thought it's worship, it's good. E as outras pessoas não se importaram, eles gostavam e diziam, isto é bom. But for me it was disturbing. Mas para mim era muito perturbador. And after, I don't know, 2 or 3 years, he said in a meeting, he said, I was just
playing a Christian. I wasn't really with my heart there. E ele reconheceu, se calhar 2 ou 3 anos depois, que ele não era um cristão, ele estava a fazer aquilo por So fazer. to be able to see these things is not always a blessing. E então ver essas coisas nem sempre é uma bênção. I have nearly no fear of man, Eu não tenho quase nenhum temor ao homem, and I do have quite a good respect for the negative from the negative spiritual world. e eu tenho um respeito pelo mundo espiritual negativo. I can understand what is the source of the inspiration of people very fast. Eu consigo discernir muito rapidamente qual é a fonte em cada pessoa. And when I come into a new church, there are several times, and then I said to my wife, something is wrong here. E quando eu chego a uma igreja, e após perguntar algumas vezes, eu digo à minha esposa, algo não está bem aqui. And then she says, not again. E ela diz, outra vez não. And then we leave the church, E nós deixamos a igreja. and some weeks later, other people understand, whoa, something is wrong here. E outras pessoas depois apercebem-se que, uau, algo não está mesmo bem aqui. I seem to be one of the first that is understanding these things. E eu acabo por ser um dos primeiros a ter um entendimento sobre isso. And I would say, generally, it has, for me, my spiritual eyes, it has something to do with love. E para mim, esta fonte tem muito a ver com o amor, esta coisa dos olhos espirituais, do discernimento. So I can see if the love of God is behind it or other intentions. E eu posso ver se por detrás existem outras intenções ou está o amor de Deus. And it has also something to do with listening closely and taking all people very seriously. E isto tem muito a ver com ver atentamente e tomar a sério aquilo que as pessoas estão a dizer. So what do they say? O que é que eles dizem? What do they do? O que é que eles fazem? So I take them all very seriously. I always expect the best in the beginning. What the Bible says, we shall honor each other. E eu levo muito a sério aquilo que a Bíblia diz, devemos honrar uns aos outros. So I do not look down. I look up at first. Mas eu não olho para baixo, olho para cima primeiro. And sometimes it takes the first moment and I see, whoa, something is completely wrong. Sometimes it takes days. Algumas por vezes é logo no início, eu consigo ter um quadro do que é que está a passar e por outras vezes levam alguns dias. But the history has proven that it looks like I'm one of the first people that is always seeing the real motivation behind what's going on. Mas a história diz que normalmente sou dos primeiros a ver realmente o que é que se passa por trás, a proveniência de tudo que está a acontecer. And I'm also very sensitive for lies. When people lie into my face, it's a lie, I know. E facilmente vejo quando as pessoas estão a mentir descaradamente e eu me apercebo logo. I can tell you this island is full of lies. It's amazing. E eu posso dizer-vos que esta ilha está cheia de mentiras. Full of lies. Cheia de mentiras. So my spiritual sensitivity made my whole school classmates asking me, Então esta minha sensibilidade espiritual fez com que toda a minha turma me perguntasse: do you think the teacher is planning to do an unannounced exam? Eles perguntaram-me, os meus colegas de turma, a professora quer fazer um exame de surpresa? And my hit rate was very high. E a minha resposta foi muito So they all came, acertei. what do you think? I said, no, yes, and it was pretty reliable information. E aquilo que eu dizia era de muito fiável, sim ou não, ou, talvez, mas era muito fiável. I also believe that the holy lifestyle is important. Eu creio muito que o estilo de vida é importante. And like entertainment can destroy the sensitivity for the truth. E que o entretenimento pode destruir esta sensibilidade para a verdade. Any involvement in any kind of magic, Qualquer envolvimento com qualquer tipo de magia, even only watching magician shows is extremely destructive to this gift. ainda que só seja assistir a pequenos momentos ou espetáculos de magia, é altamente destrutivo para este dom. Wealth and all the circumstances that come with it are destructive to our spiritual sensitivity or spiritual eyes. Toda a riqueza e essa prosperidade é altamente destrutivo para a nossa sensibilidade espiritual e para o discernimento. I believe this is one of the greatest problems in the Western church today is that it is a wealthy church. Eu creio que um dos problemas do mundo ocidental de hoje é sermos uma igreja abastada, rica. And there's only one solution. E apenas existe uma solução. It's not more teaching, more understanding. Não é sobre dar mais pregações, mais ensinamentos. We need to do what Jesus advises us to do to see spiritually. Precisamos de fazer aquilo que Jesus disse que devemos fazer para ver com mais clareza espiritual. This is written in Revelation.
E se Are you estás, still awake? estão acordados? This is written in Revelation 3:17-19. E está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 a 19. Where the rich church says, E onde a igreja rica diz: "You say, I'm rich, I have acquired wealth, I do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blinded and naked." Blind and naked. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, um pobre e cego e nu? I counseled you to buy from me gold refined in the fire, so that you can become rich, and white clothes to wear, so that you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so that you can see. Aconselho-te de mim que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio, para que vejas. Those whom I love I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. So what happened with the rich church? E então, o que é que aconteceu com a igreja próspera e rica? What happened with us? We are the rich church. O que é que acontece connosco? Nós somos essa igreja. Probably by wealth, Provavelmente por causa disso, there comes somehow some kind of pride. se calhar provavelmente vem algum tipo de orgulho. Who has the most time to watch Netflix movies? Rich people. Quem tem mais tempo para ver os filmes da Netflix, as pessoas They ricas, don't have to work 3 jobs in a week. porque não têm que trabalhar, ter 3 trabalhos durante a semana. So who is getting the most entertainment in the world? Quem recebe mais entretenimento no mundo, The rich people. os ricos. And something happens to our spiritual sensitivity. E algo acontece à nossa sensibilidade espiritual. What does the Bible say we need to do? E o que é que a Bíblia diz que devemos fazer? It's here. Está aqui. Repent, Repreende, arrepender-se. and ask for salve for our eyes. E pede para que seja ungido os teus olhos com colírio. Buy from the gold refined in the fire, from the gold that God gives. Comprando ouro provado no fogo, ouro é aquilo que Deus nos dá. Wear the white clothes that He wants to give for us. Veste os vestidos brancos que Ele quer que vistamos. So it's God Himself that wants to help us with our spiritual blindness. É Deus, é o próprio Deus que nos quer ajudar com a nossa cegueira espiritual. And I believe this is the key for the rich church in the last days. E eu creio que isto é chave para a igreja, nos últimos tempos, para a igreja rica. We either can accept it, that it's written and it's true and that we need it, Podemos aceitar isto porque está escrito e precisamos disto. or we can still think we are the best one, Ou então podemos pensar que somos os melhores. but we are not. Mas nós não somos. So spiritual sensitivity is something that can be lost, Então, sensibilidade espiritual é algo que se pode perder. but it's something that we can also desire back from God. Mas é algo que nós podemos desejar novamente de Deus. John 16:13-14, last verses. E os últimos versículos é o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 a 14. John 16:13-14. João 16, 13 a 14. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. Porque quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. He will not speak on His own, He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Porque não falará de si mesmo, mas falará de tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que ainda hão de vir. So who leads us in all to the truth? Ele falará a verdade. The Holy Spirit. Quem nos falará a verdade? O Espírito da Verse verdade. 14, He will glorify me because it is from me that He will receive what He will make known to you. E Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. All that belongs to the Father is mine. Tudo o que pertence ao Pai é meu. That is why I said the Spirit will receive from me what He will make known to you. E é por isso que Ele diz que receberá do Pai aquilo que Ele próprio vos há de anunciar. I believe without the Holy Spirit,
E eu creio que sem o Espírito Santo, we probably cannot resist all the evil spirits that we have and the deception and the end of the time. provavelmente nós não vamos poder resistir a tudo aquilo que virá. To survive these last days Para sobreviver nestes últimos tempos and not to give up the truth, we need the Holy Spirit. e para não apostatarmos da verdade, precisamos do Espírito Santo. We, not you, we are all in danger of losing our faith. Nós, e não tu, nós estamos em perigo de perdermos a nossa fé. And only when we live in a humble attitude, E somente quando vivemos numa atitude de humildade, we will go through this time, vamos poder passar e atravessar este tempo. because pride will make us fall. Porque o orgulho nos fará cair. A last sentence I wrote here. Uma última frase que eu tenho aqui. We do not have the gift of discerning spirits to expose others. Nós não temos o dom de discernimento de espíritos para expor os outros. So, I know better. Eu sei melhor. But to protect ourselves, others and the church. Mas para proteger-nos a nós, aos outros e à igreja. And to know how we can help the others who are in sin. E podermos ajudar os outros, aqueles que estão em pecado. So this gift has a clear task that comes with it. Então existe uma missão muito específica que vem com este dom. It is a protection for us and for others. É uma proteção para nós e para os outros. And for the church. E para a igreja. And because we are in the end of the end times, E porque nós estamos no final dos tempos, this is a gift where we as a church really want it. e isto é um dom que nós como igreja realmente precisamos e queremos. We really need it. Precisamos mesmo. And therefore I can recommend that you really ask for this gift. E eu fortemente vos recomendo que possam pedir por este dom. And as this gift is a gift that also, where I don't know why, but I have this gift. Eu não sei porquê, mas eu sei que tenho este dom. I also want to give the chance that I can pray for you if you want to receive this gift. E eu quero poder orar por ti, se tu quiseres também receber este dom. And so maybe we can just stand up before the Lord E se calhar podemos permanecer de pé diante do Senhor and close our e eyes. fechar os nossos olhos.